E só o valor correto está aqui, aqui é 0,53 vezes menos 4, tá? Significa que a gente estava falando que A para B, e uma das formas de você deslocar o equilíbrio era você ter mais A do que B, né? Logicamente você desloca o equilíbrio nesse sentido, né? Deixa terrível. Então, para essa reação única com delta G de mais 16,7, então a reação estaria um pouco deslocada no sentido dos. Vai dar menos 5. E 21,7. Por mol, por mol, dividido por 5,69. Tá? Então tá aqui, ó. Então, de A para B significa que uma das formas de deslocar o equilíbrio é aumentar a concentração de A, né? Se aumentar a concentração de A para a direção dessa com 16, tem um delta G de 16,7, quanto é que ficou aqui? Ficaria menos RT, 16,7, 5,69, menos 16,9 por mol, dividido por 5,69, considerando aí que eu estou a 25 graus Celsius. Dá uma razão de B para A de 1,2, 10 a menos 3. Tá legal? Bom, se eu considerar, né, se a condição fora do equilíbrio, né, fora das condições padrão, de delta G, você considera que delta G seria delta G padrão mais RT ali de sobre A. Seu delta G padrão é 16,7, se delta G for menos 5, menos 5, menos 16,7, dá menos 21,7, 10 elevado. Esse valor é de 1,54, 10 menos 4. Aqui, então, significa que eu tenho 1,2, 10 a menos 3, significa que a concentração de B aqui é mais elevada do que aqui, certo? Ou que a concentração de A aqui é mais elevada do que aqui. Tudo bem? A concentração de A aqui, 1,2, a razão de B para A, 1,2 vezes a menos 6. Aqui, quanto é que é? 1,54 vezes a menos 4. Tá? Então, qual o valor é maior aí? O valor de A, se a concentração de A aqui deve ser maior do que aqui, né? Bem, estou aumentando esse valor, né? Aumenta esse valor cai, né? A razão cai. Então, significa que você tem mais de A do que tem do que eu tenho aqui. Essa é uma das formas de você fazer com que o seu delta G fique negativo. Ou seja, que a sua razão, né, fique que a concentração de A fique maior que a concentração de B. Né? Aí você vai deslocar o equilíbrio nesse sentido. Logicamente que se a concentração de B for maior do que de A, então você vai ter o efeito oposto, né? Tá legal? Tá. Bom, fechando a aula passada, a gente estava falando de modos, né, de modos de controle, e aí eu fechei com vocês, eu acho que a gente estava, eu coloquei aqui, foi um desenho esquemático, né, mostrando todo o processo, né, passando por acetil-CoA, daquilo que a gente veria nas próximas aulas. Né? Então, eu já mostrei glicólise, o ciclo do acídico e a fosforilação oxidativa. Tá? O interesse da glicólise ocorria onde? Ocorria no citoplasma da célula. O ciclo do acídico e a fosforilação oxidativa ocorrem numa organela muito especial, chamada de mitocôndria. Né? É comum para qualquer célula, que a gente diz célula aeróbia, seria o nosso caso, né? E considerando bactérias, seriam bactérias que conseguem viver na presença de oxigênio. Então, imagina que as bactérias não vivem na presença de oxigênio, né? Grande parte, grande não é, mas 99% aí não tem nenhuma mitocôndria.
Tá? Seriam as bactérias mais rudimentares, as bactérias mais rudimentares que se conhecem. Por quê? Porque ela não consegue viver na presença de oxigênio. Ela não tem, o oxigênio é danoso para ela. Então, o oxigênio é um agente, um bom agente oxidante, né? Vem daí, né, o nome, né? Agente oxidante, porque é oxigênio, né? O oxigênio é um ótimo agente oxidante. Então, nessas bactérias, elas não conseguem lidar muito bem com o oxigênio. Né? Não tem nenhum agente redutor que pudesse, né, reduzir o oxigênio. Tá? Bom, o que já no nosso organismo nós temos, né, mitocôndria, a gente utiliza oxigênio, a gente tem outros modos de proteção do nosso organismo com relação ao oxigênio. Tá? Uma pessoa que não tem alguns desses sistemas corretos de proteção, você conhece uma doença, eu não lembro o nome da doença, mas, por exemplo, falta ela algumas enzimas, com 20 anos de idade, ela tem aparente uma pessoa de 80. Então, tamanho. Bom, então a maioria é muito rápido. Então, mas como é que esses processos metabólicos podem ocorrer? Como eu estava mostrando para vocês, tem um marco metabólico e há várias reações que estão ocorrendo. Tá? Então, cada uma delas envolvendo uma enzima. Se você precisa manter a velocidade de todo aquele processo, você está saindo lá de cima, chegando aqui embaixo, você precisa de uma certa forma de controle. Né? Imagina que você tem uma linha de produção, e aquilo que parece, né? Uma linha de produção segue lá de cima e chega lá embaixo. E você tem um ótimo funcionário no meio da cadeia, isso é ótimo, né? Mas um péssimo funcionário mais à frente, logo à frente, o que vai acontecer? O produto que o primeiro fabrica, né, vai saturar no segundo, né? E aí, eventualmente, o produto ele começa a estocar coisa, né? E o primeiro e o segundo não dá conta. Então, no nosso organismo, esse produto que está sendo formado, eventualmente pode ser tóxico. Então, o organismo sempre precisa manter um certo controle, né, da atividade biológica como um todo. Tá? Então, há vários mecanismos de controle para que a velocidade de todo o processo, as enzimas mais rápidas, não prejudiquem as mais lentas. Tá legal? Então, como é que são as formas de controle? Pode ser a quantidade de enzimas. Tá? Então, o organismo, para cada enzima, né, uma enzima é uma proteína, e aí, de onde vem a informação para fazer uma proteína? Vem lá do DNA, né? Então, no DNA ocorre, então, a transcrição, da transcrição você tem a tradução. Né? Então, esse processo é relativamente lento, né? Mas, no final, você leva uma proteína. Toda vez que você leva essa proteína, vai representada pelo organismo, ela vai ter uma ação. Então, depende a quantidade de enzimas, vai depender da velocidade da transcrição gênica. Tá? Essa velocidade ela não é muito rápida, então isso aí ocorre na ordem de minutos. É importante, por exemplo, no caso como esse, lactose, né? Onde você produz uma enzima que toca uma lactase, um produto que catalisa a quebra daquela lactose e glicose. Tá legal? Então, o organismo ele controla, né, essas quantidades de enzimas para esses processos. Bom, atividade proteica, essa é outra forma também de controle. Né? E aí a gente estava olhando lá, quando a gente estava falando de enzimas, e eles conseguem ser inibidos de duas formas. Né? Uma é a inibição competitiva e a outra é a inibição não competitiva. Existem outras formas de inibição, né, que a gente não vai levar ao caso aqui. Mas, bom, existe uma outra. Inibição competitiva ou não competitiva é uma forma de inibição reversível. E ainda assim eu tinha inibição irreversível. Né? Onde agora tinha uma ligação. Uma inibição irreversível, usualmente eu tenho uma ligação covalente. Tá? Entre o inibidor e a enzima. O inibidor e a proteína. Tá? Então, em relação à atividade proteica, você pode ter o que a gente chama de controle alostético reversível. Imagina o que é isso? Eu já tinha falado de alosteria? Não? Então, eu vou falar agora. A alosteria é uma forma de inibição não competitiva. Tá? Então, nessa inibição não competitiva, você tem um sítio aqui de ação do substrato, né? Esse é o sítio ativo. Né? Sítio ativo. Esse é o centro de ligação do inibidor alostérico.
Então, o inibidor alostérico, ele liga nessa região da proteína e faz com que ela, por exemplo, catalise uma reação, né, faz com que ela iniba uma determinada reação. Então, você pode ter uma inibição não competitiva. Tá? Isso é um controle alostérico, que a gente diz um controle alostérico negativo. Faz sentido? Porque você está inibindo. Tá? Você pode também ter controle alostérico positivo. Faz sentido? Imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma via, eu vou mostrar isso, então não se preocupe então. Eu tenho uma via que o produto da primeira enzima, ele vai saturando. E aí o que acontece? À medida que ele vai saturando, ele pode inibir alostericamente alguma enzima que esteja antes. Inibição negativa. Mas ele também, um produto pode também ativar uma enzima que estiver à frente. Então o que ele faz? Ele pega e inibe uma enzima que está à frente e diz, acelera o passo. Entendeu? Então, um outro centro pode ser um centro de ativação alostérica. Às vezes é até o mesmo sítio. Tá? Ativação alostérica. Então, esse aqui a gente diz que é uma inibição é negativo e esse aqui é uma forma positiva de ação. Então, quando ligar um inibidor não competitivo, a enzima diminui essa atividade. Quando liga um composto que promove a ativação alostérica, ele faz com que a enzima funcione mais rapidamente. Ele ativa a enzima alostericamente. Tá legal? O pessoal busca muito por esses inibidores não competitivos para enzimas, especialmente determinadas enzimas no organismo, porque a inibição não competitiva é uma forma muito eficaz de produção de novos medicamentos. O pessoal produz, às vezes, análogos do inibidor não competitivo, no inibidor alostérico. Então, consegue inibir aqui. Não ocorre somente no sítio ativo, mas ocorre em outro sítio. Muitas vezes eles até buscam inibidores, que eles fazem inibidores mistos, ele promove a inibição no sítio ativo e ao mesmo tempo no sítio alostérico. Aí é muito eficiente, os inibidores muito eficientes. Faz muita diferença, porque se você tem algo que precisa competir com substrato, um composto que vai competir com o substrato pelo mesmo sítio, ele precisa ser muito bom, ele precisa ligar muito bem no sítio. Né? Muito melhor que o substrato da enzima, que já foi utilizado pela natureza durante muitos e muitos milênios, né, para ligação naquela enzima. Então, você precisa fazer algo melhor. Então, muitas vezes é muito difícil. Mas o que acarreta isso no final das contas? É que, para você ter uma competição, você pode vencer uma competição por quantidade, não pode. Então, mesmo que a constante de ligação do inibidor seja mais fraca que a do substrato, você pode aumentar a concentração do inibidor. Só que aí, o que você está falando? Você vai aumentando a dose. Aumentando a dose. Um comprimido de 500 miligramas, de 1 grama, eventualmente você está tomando 10 gramas e não está sendo ativo. Então, não é suficientemente adequado para comercialização. Então, às vezes, eles buscam por inibidores que possam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Daí, a dosagem está lá embaixo. Você consegue inibir a enzima mais eficientemente. Tá? Bom, então, outra forma que a gente chama de retroinibição. Essa retroinibição, ela é uma forma de controle alostérico também, tá? Então, esse controle... A retroinibição é uma forma, também uma... Aqui, mais isso aqui também é chamado, essa inibição não competitiva é chamada de retroinibição. Tá? Por exemplo. Outra é uma modificação covalente reversível. Vamos dizer que aqui nessa enzima eu tenho um grupo H. Tá? E aí, esse grupo H pode reagir com uma molécula como essa.
uma molécula como essa, com essa molécula aí, como é que ela é chamada? De fosfato, de adenosina, é esse aí, é ATP, não é? E aí, com essa molécula, por exemplo, pode ser feito utilizando ATP. Essa hidroxila, por exemplo, pode atacar o átomo de fósforo, que a gente chama de alfa, beta, gama, okay? E ocorre com a quebra dessa ligação e eu transfiro o grupo fosfato para essa posição, okay? E aí você gera, aí, no final das contas, como produto, você vai gerar a proteína, que vai ficar fosforilada, e você gera mais ATP. Okay? E essa é uma forma de controle também. E aí, bom, varia, mas, por exemplo, né, essa forma aqui pode ser a forma ativa da enzima, né, e essa aqui, por exemplo, pode ser a forma inativa. Aí, quando é que ela vai voltar a ser ativada? Somente quando eu remover esse grupo fosfato. Tá? A enzima que catalisa daqui para cá é chamada de sinase. A enzima que catalisa daqui para cá, removendo o grupo fosfato, nada mais ela entra com água e sai com fosfato orgânico. Isso é chamado de fosfatase. Tá legal? Bom, então o que eu estava falando? Isso aqui é uma inibição de minutos, horas. Tá? Essa é uma inibição alostérica, uma inibição assim que pode ser rapidamente reversível. Estou falando aí na ordem de milissegundos, milissegundos. Reversível, pode ligar e desligar, depende apenas do equilíbrio. Uma inibição como essa, covalente e reversível, né? Ora, uma molécula covalente, nada mais que a ativação dessa proteína vai depender da hidrólise da reação desse grupo fosfato com água. Okay? Então aqui vai depender justamente da velocidade da reação. Então, isso aqui é da ordem de minutos, segundos a minutos. Tá? Então você percebe que há três formas de inibição temporal, uma mais longa, uma mais intermediária, que é a fosforilação, e uma mais rápida, que é a alostérica reversível. Tá legal? Né? Aqui tanto de ativação quanto de repercussão. Outra é a sensibilidade do substrato. Muitas das reações elas ocorrem em compartimentos. Né? Como a gente diz, o que é o compartimento de uma célula? É a membrana, não é? Mas não está somente a membrana da célula, que também é um compartimento, agora em relação ao espaço, ao exterior. Né? E falando do nosso organismo, ainda de célula para célula, porque a gente tem diferentes células no nosso organismo. Né? Então, o que uma faz, a outra utiliza ou precisa como substrato. Né? Mas a gente também tem fluxo através de membranas, considerando organelas. A gente está vendo como mitocôndria, por exemplo. Né? Tem fluxo através da membrana. E aí você vê claramente, porque a glicólise, a gente estava falando, a glicólise ocorre no citoplasma, né? Dentro da membrana celular, mas o ciclo da cíclica, a fosforilação oxidativa, ocorre na mitocôndria. Então, esses produtos da glicólise precisam entrar dentro da mitocôndria. Tá, não? Então, essa é uma das formas de controle. Primeiro, tá? Então, aqui colocando em ordem aqui essa aqui é a mais rápida, né? Essa aqui é a segunda e depois essa aqui é a mais lenta. As mais demoradas, as formas mais eficientes de inibição, a última, aquela que seria uma. E você vê claramente a velocidade de transcrição gênica como é importante. Se qualquer um de vocês aqui tomar contato com ácido cianídrico, né, sabe que isso leva à morte, né? E é rápido. Né? O que ele faz, cianeto? Você sabe o que ele faz? Quando cai na hemoglobina. Ele liga no ferro da hemoglobina. Né? E ao ligar no ferro da hemoglobina, ele é muito melhor que o oxigênio. Liga e não desliga. Como é que o organismo pode se restabelecer? Só fazendo outra hemoglobina. E ele vai ter que fazer outra hemoglobina até acabar todo o cianismo do seu organismo. Okay? Então, se você toma contato com grande quantidade, não há Deus que lhe salve. Tá? Você vai conhecer o Criador.
Mas se uma pequena quantidade, uma irrisória quantidade, não causaria um problema. E vocês têm contato com isso. Quem nunca mastigou maçã até a semente? Você sente que era amarguinho? Pelo cianeto. Você tem cianeto, só que você vai ter que comer muita maçã até aquilo lá para você, né, pode causar um grande problema. Né? Aliás, eu não sei se alguém já pensou isso na face da terra. Mas acontece muito com a mandioca brava. Já estaram falando de mandioca brava? Tá? Sai em qualquer campo aí, pega qualquer mandioca para ver se não é perigoso. Muito perigoso. Você come só mandioca que você conhece. Né? Mandioca brava realmente é uma mandioca que mandioca tem um alto conteúdo de cianeto, pode ficar até mesmo na água, depois que ferve, né? Fica na água. E muitas vezes até acontece um caso lá em Santa Catarina que uma pessoa uma família cigana, né, tinha se colocado no local, encontraram mandioca no local onde eles colocaram as barracas e tudo e tal. Ela cozinhou a mandioca, uma criança comeu a mandioca, essa sobreviveu, mas ele tomou água da mandioca e faleceu, por causa da semente. Mas esse é um exemplo, né, que você precisaria fazer novamente a proteína. Tá? Existe até um antídoto para cianeto. Né? Existe um antídoto. O antídoto para cianeto é que ele liga ao cianeto, né? Na verdade, você toma contato aqui e você já está com ele aberto aqui. Então, aí você já vai cheirando, indo para o hospital. Ele cria esse antídoto, são várias ampolas, você cheira as 12 ampolas até chegar no laboratório, até chegar no hospital, e torce para tudo der certo, né? E nisso o que ele faz é ativar seu organismo a produzir hemoglobina muito rápido. Né? Só que aí ele te causa outro problema, porque você fica intoxicado pelo antídoto. Aí ele sim aí você faz hemodiálise. Mas realmente eu só vi o vídeo uma vez e estava fora da verdade. O melhor realmente é sempre tomar muito cuidado nessas reações de cianeto. São realmente muito perigosas. Embora seja um craft excepcional, né? É engraçado que você pega o livro de química orgânica sempre tem cianeto como craft, né? Isso é porque os físico-químicos orgânicos no passado, quer dizer, eles utilizavam, atualmente eles utilizavam muito cianeto como craft, mas tinham um bom conhecimento, né? No posto de segurança para usar cianeto. Eu cheguei a usar cianeto como craft, com medo do cara. Mas enfim, o que eu queria falar para vocês é a glicólise, essa parte do metabolismo está relacionada à produção de energia, se confunde com a criação da bioquímica, com o que a gente conhece atualmente com relação aos sistemas biológicos. Nasceu, né, eu diria, dessa época, né, quando realmente começou a se ter uma visão mais molecular dos sistemas biológicos. O que eu falo de visão molecular? É realmente saber que as coisas são feitas de átomos, né? Imagina, a gente está falando de alguns tempos, de muito tempo atrás, em que você realmente não sabia o que era matéria orgânica. Né? Matéria orgânica é nada mais que matéria química, né? Então, essa época e então, começa aí, então, a química do século XVIII, quem mandava na química no século XVIII no mundo eram os franceses. Os franceses eram os caras em química, eles eram os melhores, tá? Nessa época. Então, e grande parte disso porque estava em torno dessa bebida aqui, né? Sempre está em torno do álcool, né? O álcool é fundamental. Então, estava em torno do vinho. Um problema porque naquela época os produtores na França tinham um grande problema que era saber por que o vinho ficava azedo. Algumas vezes eles faziam vinho e ficava bom, e outras vezes eles faziam vinho e ficava azedo. E você imagina o que é isso, porque você vai produzir vinho, você tem que colher, você precisa colher uma uva que ficou durante muito tempo sendo produzida, crescendo, teve que produzir, teve que fermentar isso, e eventualmente o vinho ainda ficava uma porcaria, você não poder vender, você perder a sua produção.
Então era algo muito grave na época. Tá? Então, eles chamaram, né, o Lavoisier, na época, e o Lavoisier, ele começou a trabalhar nesse problema, ele começou a trabalhar para os vinicultores. Tá? E aí ele descobriu, o Lavoisier descobriu que o Lavoisier foi o primeiro a descobrir que a glicose, C6H12A6, ela era convertida, né, no processo bom, o processo bom de produção de vinho, ele convertia a glicose em 2 moléculas de etanol e mais 2 moléculas de CO2. Mas olha só, se não faz sentido, ó, tem 6 carbonos e novamente gerando 6 carbonos, né? Uma equação balanceada. Esses caras estavam trabalhando nisso naquela época, né? Inclusive no balanceamento, né? Balanceamento de reações, né? Medição de volume de gases produzidos e por aí vai. Então vê como que se confunde com os problemas da época, né? E isso era, o pessoal chamava na época de fermentação, era ocorrido pela fermentação, que ele observou que isso era uma espécie, essa fermentação era uma conversão para esse súbito, né? Mas ele chegou à conclusão que o que estava ocorrendo era uma reação química. Depois ele descobriu, bom, ele descobriu isso aqui, não conseguiu ir para frente, mas ele veio outro pesquisador na época, olha, acompanha as datas dele, nasceu em 1743, né? Em 1822, olha como o problema persistia, Pasteur começou a trabalhar também no mesmo problema. Eu não sei se você sabe quem é que descobriu a isomeria óptica. Você sabe que foi que descobriu a isomeria óptica? Foi Louis Pasteur. Né? Ele foi a primeira pessoa a conseguir separar, né, uma mistura enantiomérica. Ele percebeu que no vinho cristalizava ácido tartárico, as 2 formas do ácido tartárico, e ele observou que os cristais eram uma imagem especular um do outro. Então ele pegou no microscópio, ele foi lá e separou os cristais, o cristal de uma imagem para cá e a imagem especular para cá. Depois ele pegou, fez uma solução e observou que esse aqui desviava a luz polarizada do lado contrário do outro. Como chegou a tudo isso, né? Mas era uma época de grande fervor, né? Científico. Ele observou que um desviava a luz polarizada para cá, o outro desviava a luz polarizada para cá, pelo mesmo valor. E aí ele chegou à conclusão de que havia alguma coisa diferente. Ele sabia que era a mesma molécula, era a mesma conectividade, as mesmas características, mas existia algo de diferente naquelas moléculas. Ele não sabia o que era. Né? Daí isso é até engraçado, porque logo depois, quando acho que é Lewis Carroll, quando escreveu o livro Alice no País das Maravilhas, ele fala que a Alice fala para o gato que talvez o leite do espelho não tenha o mesmo gosto do leite daqui. E essa é uma das frases que o pessoal que trabalha com estereoquímica geralmente utiliza, porque, de fato, a imagem especular pode ter as mesmas características biológicas daqui, né? E a interação com o sistema biológico é diferente. Né? Então, mas, bom, tudo da mesma época. Então, o Louis Pasteur, ele conseguiu achar um outro método de fermentação. Esse método aqui, eles chamaram de fermentação alcoólica, tá? Porque ela levava, né, justamente a etanol. Tá? Ele descobriu que existia uma outra forma de fermentação, que era chamada de fermentação láctica. Na fermentação láctica, levava nada mais do que 2 moléculas de ácido lático qual foi? Essa aí foi, aliás, uma grande descoberta quando ele descobriu esse método de fermentação. Os vinicultores resolveram bastante problemas, porque qual das fermentações levava o vinho a ficar azedo? A lática. Tá?
Então, ele percebeu que a fermentação lática ela era realizada por certos tipos de organismos, incluindo o nosso, e certos organismos eram capazes de fazer a fermentação etanólica. Por isso que muitas vezes você pega fermento de pão, tem uma receita, a pessoa pode fazer cerveja em casa utilizando fermento de pão. O problema muitas vezes usar o fermento de pão é que o fermento de pão pode ter impurezas de outros organismos que podem fazer a fermentação lática. E aí você tem uma cerveja azeda. Não é legal? Né? Então, o fermento adequado é importante. Então, mas o fermento, até aí, era algo vivo. Eles sabiam que era algo vivo. Tá? E eles fizeram várias observações. Uma das observações que eram muito interessantes, parecem bobas, mas ele dizia que, bom, se eu adiciono se as leveduras estiverem presentes, as formas vivas estiverem presentes, a conversão corre. Se eu aumento a quantidade de açúcar, a velocidade da reação aumenta. Se o açúcar acaba, a velocidade da reação para. Parece coisa boba, né? Mas simplesmente ele está mostrando a conversão. Significa que precisava de alguma coisa para fazer a reação acontecer. Tá? E essa era a forma viva. Bom, depois veio em 1900, agora em 1800 para 1800, ali quem dominava, 1900, no início do século passado, quem dominava a química de fato, ainda são grandes dominadores, eram os químicos alemães. A Alemanha realmente dominava, sabia de boa química na época. Tá? E grande parte, agora que eu trabalho nesse pessoa chamada Buckner, não mesmo do funil não, tá? Tinha essa cara que meio ele e o irmão dele, mas o que o Buckner queria era algo assim muito louvável, porque ele disse o seguinte: bom, eu queria fazer uma alimentação parenteral, uma alimentação que pudesse para as pessoas com problemas estomacais poderem se alimentar. Vocês já escutaram falar de alimentação parenteral? Alimentação parenteral não é uma alimentação não é parenteral, parenteral. É uma alimentação que a pessoa que recebe diretamente no intestino, né, não passando pelo estômago. Isso acontece com pessoas que têm problemas, né, graves estomacais ou vai para o estômago, mas é uma forma de alimentação, especialmente em hospitais, né, que eles dão com todo o suplemento necessário para a pessoa ver que ela não tem que realmente trabalhar com alimento, digerir o alimento completamente, né, já vai muito mais mastigado. Isso é muito importante para alguns casos, algumas doenças. Tá? Então, a ideia dele era fazer um extrato para a alimentação das pessoas. Aí ele pensou: vou fazer um extrato de levedura. Só que é o seguinte: a levedura não pode estar viva. Eu tenho que matar a levedura, eu vou ter que quebrar a levedura. Quebrar a levedura, eu vou ter esse extrato cheio de comida, cheio de alimento. Né? Que a levedura produziu. Né? Você pega a cerveja é bem rica em alimento, não é? Ela é rica em açúcares. Então ele queria fazer isso. Esse alimento rico. Aí só que ele tinha que conservar isso, porque ele tem que vender, né? E aí, na época, o conservante que se conhecia era fenol. Fenol é horrível, né? Como conservante, terrível. Mas então ele disse assim: eu não posso botar fenol. Aí então eu voltei, ele teve uma grande ideia: eu vou botar açúcar. Açúcar é um conservante. Acredite se puder. O açúcar é um conservante? Seu caso, por exemplo, do xarope. No xarope, a quantidade de açúcar ela é tão elevada, acho que é 70% do máximo volume de açúcar no xarope. É açúcar pra caramba. Quando você pega, você coloca o açúcar e para dissolver em água, você pensa que não vai dissolver, ele dissolve tudo. Tá? Mas ele fica extremamente denso. Tá? A quantidade de água que fica livre, você tem água que vai ficar solubilizando a sacarose, e a quantidade de água livre é menos do que 1%. Quanto de organismo consegue viver num ambiente desse? Nenhum. É como se fosse um ambiente líquido, mas ao mesmo tempo seco. Nenhum organismo consegue viver ali. Tá? Então esse é o xarope. O xarope ele funciona dessa forma. Ele é um conservante por si só, pela alta quantidade de açúcar. Aí o que ele fez? Então eu vou colocar açúcar. Aí ele colocou açúcar. Na hora que ele colocou açúcar, o que aconteceu? Aconteceu reação. E ele pensou, aí ele ficou: poxa, não tem micro-organismo aqui dentro, não tem forma viva. Mas a reação de conversão aconteceu. Conclusão da história: o cara criou, daí nasceu a bioquímica, porque ele descobriu
que dentro das células existia a maquinaria necessária para a reação acontecer, que não precisava de uma forma viva. Isso é o que a gente conhece hoje como enzimas, mas olha só, isso nasceu em 1907. Ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso. Né? Ele descobriu o enzima. Né? Tanto que a palavra enzima né? Isso aqui então pode ser mediado por enzimas, e enzima vem de, né, só a palavra enzyme, que vem de enzima, tá? En significa em levedura. A derivação da palavra vem de em levedura, enzima significa em levedura. Significa que a reação ocorre em levedura, do grego. Tá? Tem lá do grego. Então, isso aí foi algo extraordinário, porque a partir daí ele começou a observar que existiam, dentro de cada célula, existiam vias metabólicas. E por que isso foi importante? Porque a partir daí a bioquímica passou a existir. Passou a existir uma química para o sistema biológico, não existia até a época uma química para o sistema biológico. Eles não sabiam que, como é que as reações estavam ordenadas no organismo, que existia uma via metabólica em cima, uma outra reação, mas eles não sabiam como isso tudo estava casado. Tá? E aí foi algo que começou a ter muitas contribuições nessa primeira parte do conhecimento de como é que ocorria essas reações de extração de energia de açúcares. Tudo começando com vinho, né? Você viu como é que é? Bom, depois, a gente sabe, né, que no nosso músculo, quando a gente faz uma atividade, você faz um sprint, né, você vai na academia e você vai um pouquinho além da sua capacidade, né, você consome seu ATP, você produz eventualmente uma boa quantidade de ácido lático nos seus músculos. Você sabe o efeito disso no outro dia, não é? Porque dói, né? Dói. Você sabe disso principalmente quando faz aquele futebolzinho por uma semana, mas extremamente ocorre principalmente em corridas de sprinters, né? Esses corredores rápidos. Mais ou menos processo. Agora, no nosso organismo, a gente não produz, não faz a fermentação alcoólica, né? Infelizmente, a situação a gente não poder dirigir, né? Isso é terrível, né? O cara comia e ficava bêbado. Mas a glicose é convertida nessa molécula de piruvato, a gente vai ver até essas etapas hoje, né? Talvez no próximo aula. E daqui ela pode ser convertida a lactato ou pode ser convertida a etanol, depende do organismo. No nosso caso, convertida a lactato. Ou o piruvato pode ir para a mitocôndria, e na mitocôndria é completamente oxidado para dióxido de carbono e água. E nisso você gera uma quantidade absurda de ATP. Eu falei para vocês que até aqui a gente gerava quantas moléculas de ATP? 2. Aqui eu gero quantas? 30. Tá? Então você vê quanto que isso é importante. Agora, essa via aqui, glicólise, ela é uma via comum a todos os organismos da face da Terra. Isso é uma das coisas que o pessoal utiliza para dizer que a evolução existe, né? A evolução ocorre, não ocorre somente nas características físicas, né? Que nos deixam muito próximos de outros animais, né? Mas também nas reações químicas. Então, a glicólise é comum a grande para todos os organismos vivos na face da Terra. Tá? Bactérias, a bactéria mais simples, ela faz glicólise. Tá? Agora, consequentemente, mas necessariamente nem todos os organismos são capazes de fazer o ciclo do acídico e a fosforilação dos ativos, somente aqueles que possuem mitocôndria. Tá legal? Logicamente, outros organismos encontraram outras formas de produzir ATP. Uma delas é vegetais, podem produzir a partir da fotossíntese utilizando a luz solar. Vocês querem saber qual é o dia que a gente vai ser exterminado da face da Terra? É o dia que a luz solar acabar. Por quê? Porque onde é que vem a energia? De lá, né? A energia vem do Sol, né? O vegetal consegue produzir açúcar. Do açúcar, um animal vivo consegue se
alimentar, outro carga herbívoro se alimenta dele, ou eventualmente não de ambos, né? De ambos os organismos, herbívoro ou carnívoro, e assim por diante. Né? Daí a gente pudesse fazer fotossíntese também, né? Ok. Bom, tá? Então, estão os destinos da glicose. Tá? Chega piruvato, fosfetanol, lactato, ou na presença de oxigênio. Bom, eu vou deixar aqui para os alunos aqui hoje. Então, acho que vai ter a primeira parte hoje, depois na próxima aula a gente continua. Mas eu vou. Vocês já copiaram lá? Já sabe como a gente depende de fermentação, fermentação é importante, principalmente para os áreas de Minas Gerais, né? Porque levar cachaça de coisa, né? Fermentação alcoólica, né? E o melhor queijo, né? Fermentação lática, né? E Minas Gerais está no topo, o pessoal não percebe isso. E ainda tem minério? Poxa. Tá. Bom, então, como eu falei para vocês, a glicólise ela é a via mais primitiva de qualquer organismo. Tá legal? Todo organismo é capaz de fazer glicólise. Tá? Bom, no nosso organismo, preferencialmente, vamos sempre vamos tentar oxidar o máximo possível o carbono. Okay? E nessa oxidação, melhor então a gente fazer ciclo da cíclica, oxidação oxidativa. Mas, eventualmente, né, você tem um processo aí, você precisa de ATP rapidamente. Então, você vai ter que levar a mão da reação mais rápida, que vai ser você oxidar até lactato. Ao oxidar até lactato, você gera 2 ATPs. Não gera o suficiente que você queria, mas o suficiente para você se garantir. Né? Isso é importante, especialmente quando você, sei lá, está cheio está todo macho, né, querendo lutar com alguém, né? O seu organismo libera um monte de ATP e, eventualmente, um monte de lactato. Depois você logo sente o seu corpo meio esmorecer, né? Então, você fica essa quantidade de lactato, se sente cansado também. Né? Mas o que eu quero que vocês concentrem na glicose, eu vou falar aqui de ATP. Eu digo que esse é um processo de investimento. Você claramente vê que o organismo está investindo na bolsa de valores, né? Está investindo no banco, e que envolve em gasto e envolve um lucro. Esse lucro eu estou falando de moléculas de ATP, né, que são usadas para várias coisas. Então, a gente vai contar isso aqui e depois a gente vai ver o nosso saldo. Tá? Talvez a gente vai acabar essa aula que vem. Então, algumas reações que a gente vai estar passando. Eu vou mostrar todas as reações passo a passo da glicose. Tá? São do ciclo da cítrica, algumas só vão ser importantes, mas a glicose eu faço questão de passar passo a passo, porque há várias reações aí que vocês aprendem em química orgânica, vocês podem estar treinando e observando que acontecem na glicose. Eu não quero que vocês decorem nenhuma das estruturas, não é o objetivo do curso. Você pode ir no livro e olhar, mas o que eu quero é que vocês tenham um diferencial com químicos, né? Que quando um biólogo chegar para você e perguntar o que está acontecendo aqui, você sabe dizer qual ligação está sendo rompida e por que tal ligação está sendo rompida. Tá? Porque eu acho que esse é o diferencial que eu acho que vocês deveriam ter em relação ao biólogo. Saber as reações, você vai lá no livro e pega. O biólogo sabe isso. Vocês não estão para decorar nada disso. Vocês precisam saber usar o conhecimento de química orgânica para entender bioquímica. Então, essa etapa eu chamo, é uma etapa que envolve aí um gasto de dinheiro. Um gasto de ATP. Então começa com
Tá? Então começa aí com D-glicopiranose, tá? A D-glicose, na sua forma cíclica, e tudo inicia com a cangaça aí de energia, que é utilizando uma molécula de ATP. Então começa gastando uma molécula de ATP, então a primeira reação eu já uso uma molécula de ATP. E aí o que acontece aqui é nada mais do que um ataque nucleofílico de uma hidroxila sobre um átomo desse grupo fosfolila, no caso alfa, beta, gama. É muito parecido com aquela reação que eu estava mostrando para vocês antes. E eu tenho um ataque dessa hidroxila sobre esse grupo fosfolila com abandono desse grupo que é o ADP. Tá? Então, então o que você tem de produto aí? Você tem a glicose. Essa aqui que é chamada de glicose 6-fosfato. Ela está fosforilada na posição 6. A gente chama também só de G6P. Glicose 6-fosfato. Tá? Fica mais fácil. Como produto aqui, o que você tem? ADP, mais ADP. Tá? Que é justamente toda essa molécula aqui. Bom, como é que essa reação ela é catalisada pela enzima chamada de exocinase? Eu vou sinalizar aqui as enzimas que vão ser mais importantes, que eu vou voltar nelas lá no final, que são as enzimas então, que são certas, que são onde pode ocorrer um controle da atividade biológica, da velocidade de todo o metabolismo. Então, a exocinase eu vou sinalizar apenas com um asterisco para dizer que ela é uma enzima muito importante. São várias enzimas que a gente vai estar passando, mas eu vou dizer quais são as enzimas que vocês precisam saber, tá? O que elas fazem. Essa é a exocinase. Tá? O que ela faz? Uma transferência do fosforila do ATP para uma molécula de glicose. Tá? Bom, como é que ela faz para fazer com que essas outras hidroxilas não sejam hidroxilas nucleofílicas? Basta ela abraçar aqui, né? Se ela abraçar e proteger todos esses grupos de hidroxilas, só deixar aquele lá disponível, ela vai fazer com só que aquele lá faça a reação. E como é que ela vai fazer que ataque somente o gama, não ataque o beta ou o alfa? Da mesma forma, ela protege esses grupos e deixa somente esse e esse disponíveis para a reação. Tá? E aí eu formo glicose 6-fosfato. Ok, daqui para cá, você tem agora vamos trabalhar com a forma, ela está justamente em equilíbrio com a sua forma beta.
Aí tem outra reação que é catalisada por uma enzima chamada de fosfoglicose isomerase. Tá? Então, vocês vão ver claramente que inicialmente a gente dá o nome do substrato, que é uma fosfoglicose, e isomerase, que ela faz uma isomerização. Então, essa segunda reação é uma reação de isomerização. Tá? Bom, só deixa eu voltar um pouquinho aqui. Essa etapa de fosforilação, o que vocês poderiam dizer sobre ΔG dessa reação? Ele é negativo. Negativo. Por quê? Porque eu estou saindo de uma molécula de alta energia, ATP, um monte de carga negativa que está para gerar uma molécula com carga mais dispersa. Então, essa reação tem um ΔG muito negativo. Eu confundi, a forma aberta tem um grupo fosfato também? Tem também. Bom, e aí eu gero uma molécula que vai sair de uma... Ela nada mais faz uma isomerização e o que é interessante aqui é que bom, nada mais peguei essa carbonila e lancei para esse carbono aqui. Vocês perceberam? Está saindo daqui e vindo para cá. Só uma isomerização. Molécula, na verdade, é um isômero, né? Essas duas moléculas são isômeros constitucionais. Ok? Então, sabe aqui onde é que as reações estão acontecendo? Então, está acontecendo justamente nessa posição aqui. Tudo abaixo, nessa aqui, tudo igual, né? Entre essas duas moléculas. Tá? Esse aí é o que a gente sempre tem que fazer em bioquímica, porque bioquímica todas as moléculas são muito grandes. Então, concentre onde ocorre a diferença. Tá? Onde ocorre a diferença. Então, a diferença está aqui. Tá? Nessa porção. Tá. Olha o que está acontecendo aí. Vou mostrar aqui embaixo. Você nada mais vai ter uma interconversão dessa molécula, dessa porção, agora eu estou chamando esse aqui, todo isso aqui embaixo aqui como grupo R. Tá legal? Grupo R. Tá? A gente vai ter que converter uma aldeído em uma cetona. Tá legal? Se é possível. Então aqui embaixo nada está acontecendo. Então eu nada mais tenho essa fosfoglicose isomerase na enzima. Ele tem uma base no sítio ativo, e essa base, nada mais que ela faz é pegar e abstrair esse próton. Se abstrair esse próton, esse par de elétrons vai para esse carbono, certo? Estou falando do carbônio, né? Uhum. Tá. Se ele formar um carbônio muito estável, é favorável para uma carbônio? Não. Ressonâncias, perfeito. Então, essa ligação, essa par de elétrons é ressonância justamente com essa carbonila, não é? Então, eu posso vir para cá e para cá, não é? E isso favorece bastante a transferência próxima. O próton é relativamente ácido. Tá? Então, eu formo aí a enzima agora.
gera essa molécula, né? O TTI é um menor, não é? Não é no ato, né? Agora, o que pode acontecer? Agora, esse próton, esse próton aqui agora abstrai esse hidrogênio. Agora, numa outra etapa, uma outra base da enzima abstrai esse próton. Não, peraí. Só apagar isso aqui. Não. Então, abstrair esse próton, esse par de elétrons agora faz a carbonila, e aí esse carbono vai ficar com 5 ligações, né? Mas, abstrai aquele próton lá. Aí você tem a formação de CH2OH e dá cetona aqui, né? CO2 ou menos, né? E agora aqui, desse que abstraiu aqui, assim, e aí eu regenerei a enzima, né? Tá legal? Então, quem ajuda essa reação, tem duas bases no sítio ativo da enzima que acabam ajudando nessa reação, nesse equilíbrio cetanólico. Veja que é muita transição de próton, né? Está sempre envolvendo os grupos presentes nesse sítio ativo. Tá? Tudo bem? Isso aqui é equilíbrio cetanólico. Vocês lembram disso lá na orgânica? Não? Esse aí é uma boa oportunidade. Esse é bom para relembrar. 90% das reações que a gente vai ver aqui, 75% das reações são equilíbrio cetanólico. O organismo conseguiu extrair energia da glicose, praticamente usando sempre o mesmo tipo de reação, que é simplesmente o equilíbrio cetanólico. Tá legal? Bom, então eu chego nessa molécula aqui e daqui para frente eu tenho novamente uma ciclização, só que agora vai ciclizar, como eu tenho uma cetose, né, assim como na frutose, vai ciclizar com uma, quer dizer, é uma frutose, né, vai ciclizar com um anel de 5 membros.
legal? Nada mais semelhante ao ataque dessa hidroxila neste carbono, né? Dessa hidroxila neste carbono. Tá? Aí eu formo esse que é chamado de frutose 6-fosfato, ou F6C. Bom, tem alguma dúvida aí? Tá? Só entre produzir sacanônimo. Eu gosto dele. bem Tá. Bom, então aqui a gente tem um grupo fosforilo aqui, tá? Nesse CH2, esse grupo no carbono 6, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Agora a gente vai ter uma outra fosforilação que vai ocorrer justamente nessa hidroxila. Tá? E aí entra novamente uma molécula de ATP e sai uma de ADP. A reação é idêntica à tal. Tá? Gastei mais no ADP. Mas não vai chegar a lugar nenhum, né? Isso parece pegar uma mulher de choque, né? Só gasta. Tá? Eu vou simbolizar agora esse grupo aqui. Como PI, tá? Só para simplificar na hora de escrever. Tá? Só ia jogar C com os fosfatos. 2, né? Bom, agora a gente vai novamente para. Tem essa etapa aqui, uma etapa de segunda, chama de segunda fosforilação. Um 3. Uma segunda fosforilação. Como é que vocês acham que é o ΔG dessa reação? Olha a molécula que eu estou usando. Então estou gastando energia, não estou? Né? Então ΔG aqui é negativo. Tá? Frutose 6-fosfato para essa que é chamada de frutose, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, frutose 1,6, como é 2 grupos fosfato, bis-fosfato, que a gente chama carinhosamente de F16BP. Tá? O B é fosfato, como a gente escrevia antigamente na língua portuguesa, em PH. Bom, ΔG0, essa reação é catalisada por uma enzima chamada de QFK. Tá? QFK vem de chamada de fosfo fruto sinase. Lembre qual era uma das enzimas que transferem o fosforila?
são ensinadas. E para quem ela transfere? Para fosfofrutose. Ela chama de fosfoglucosinase. FK. Essa é uma outra enzima importante. As enzimas importantes, elas são sempre mais relacionadas aos delta-Gs mais negativos. Tá? As demais, desorientação, você não pode controlar, você tenta controlar onde o delta-G é negativo, né? Porque é onde a reação, né, seria altamente favorável, então você tenta controlar no processo onde o delta-G seja negativo. Tudo bem? Bom, esse aí é o estágio que a gente só gastou dinheiro. O que é o estágio? Está investindo. Tá? O organismo está investindo. Alguém quer tirar uma foto? Tá feito tudo. Não vou parar aqui. Vai. Bom, agora vem o segundo estágio. No segundo estágio, a gente começa com uma reação de clivagem da da frutose em 6-bis-fosfato. Tá? Então, nesse primeiro momento, esse primeiro estágio, a gente gastou dinheiro, a gente investiu. No segundo estágio, a gente vai administrar o nosso negócio. Tá? E no terceiro estágio, a gente vai fazer dinheiro. Tá? Vamos fazer esses dois exercícios. Então, a primeira etapa vai envolver aquele clivagem da frutose em 6-bis-fosfato. E daqui, ela está em equilíbrio com a sua forma aberta, lado do lado, tá? Vou botar a forma aberta aqui. Tá? Então, temos aí a frutose em 6-bis-fosfato. É uma molécula com 6 carbonos. E a gente vai clivar agora essa molécula em uma molécula duas moléculas com 3 carbonos. Onde é que vai ocorrer essa clivagem? Essa clivagem vai ocorrer exatamente aqui. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, a clivagem ocorre justamente nessa posição, nessa ligação. Tá? Em duas moléculas de 3 carbonos. Já vai ficar óbvio por que o organismo faz dessa forma. Tá? Bom, então, aqui... Aqui o processo é muito parecido com o equilíbrio que a gente tinha visto lá, que eu vou colocar aqui embaixo, tá? Bom, essa clivagem leva a esses dois produtos.
são duas moléculas. Essa molécula é chamada de dihidroxiacetona fosfato, ou também chamada de DHAP, tá? Dihidroxiacetona. Dihidroxiacetona. Pronto. Acetona fosfato, tá? Então eu tenho uma dihidroxi, OH, acetona, fosfato, tá? E ele leva também essa molécula chamada de gliceraldeído 3-fosfato, que a gente chama de GAP. Acho que é uma marca de roupa, cara. Jack. Tá? A gente observa, são duas moléculas de 3 carbonos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então aqui tem 3 carbonos. E aqui eu tenho 3 carbonos. Tá? O processo é o mesmo. Se a gente observar, claramente você observa que esse grupo, esse H2O, fosfato, carbonila, este carbono, a reação, esse grupo não está envolvido na reação, não parece, nada foi modificado aqui, nada foi modificado nessa porção e nada foi modificado nessa porção daqui para baixo, que é igual a essa aqui. Essa porção daqui para cima é igual a essa aqui também. As modificações ocorreram somente nessa pequena porção. É onde a gente vai centrar o nosso campo de visão. Acho que eu estava perguntando por que é dihidroxi? É porque aqui tem uma hidroxila aqui e outra hidroxila aqui. É, mas ela está fosforilada. Tá? Por isso que chama de fosfato. Tá? Bom, a ideia é que vocês teriam que envolver somente essa pequena porção, né? Tá? Mas vamos analisar isso um pouquinho melhor. Se eu tiver aqui lá na enzima, novamente, eu tenho uma base e essa base ela pode abstrair esse próton. Tá? Ao abstrair esse próton, esse par de elétrons pode vir para cá para fazer uma carbonila. O carbonila que eu observo aqui no aldeído, não é? E aí essa ligação teria que ser rompida, não é? Só que essa ligação, quando esse par de elétrons vem para cá, esse carbono pode ficar com 5 ligações, tem com 10 elétrons. Então 2 elétrons vão ter que vir para esse carbono. Ok? Um carbono, ele é estabilizado? Não. Mas esse par de elétrons está conjugando com quem? Com a carbonila.